A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para falar da bondade do Senhor, da sua graça, da sua misericórdia. E hoje iremos falar a respeito de uma mulher que mostrou uma fé inabalável, um exemplo de espírito manso, tranquilidade, no meio das dificuldades. Este é o canal do Val, a serviço do seu, do meu, do nosso bem espiritual. E Deus tem nos abençoado, graças a Deus. Vamos ler aqui o capítulo 4 do livro de 2 Reis, capítulo 4, que nos diz desta maneira, capítulo 4, versículo 30. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Amados, estamos diante de um texto onde mostra que uma mãe que ela tinha perdido seu filho. Ela tinha passado por dificuldades, o seu filho veio a ficar enfermo, uma doença que o matou em poucas horas, mas ela veio até o homem de Deus. Esta mulher, a Bíblia chama ela de sunamita, ela não era da linhagem judaica, e a Bíblia nos traz a história de que Eliseu sempre passava pela sua casa, e como ela passava por lá, ele sempre estava passando, ela hospedava ele, enfim, ele chegava a gozar da sua bondade, o profeta gozar da sua bondade, e sempre era recepcionado ali. E essa mulher não se contentou em ter simplesmente hospedado, em estar simplesmente hospedando o profeta. Ela convidou o seu marido, fez um quarto para ele, colocou aquilo que era necessário para que ele viesse ter ali uma hospedagem digna, que ela mesma falou que era um grande santo homem de Deus, reconheceu isso nele. E Eliseu, por receber essas coisas, ele ficou grato e conversou com seu moço, que era Geazi, e falou com ela, perguntando para ela se podia fazer algo por ela, pela sua família, se podia conversar com o governador, conversar com o chefe do exército. E ela chega para ele e diz: olha, eu habito no meio do meu povo. Ou seja, ela era governante do povo, ela era rica, não precisava de favores, terreno para ter alguma coisa. Mas Eliseu não se contentou com isso, quis fazer alguma coisa por ela. E conversando com Geazi chega para ele e diz: olha, ela não tem filho. E o seu marido já é idoso, já é velho, já não tem mais, praticamente assim, não tem mais possibilidade de ter filho. Aí Eliseu fala para ele: ó, chama ela. E ele chama ela outra vez, né? Aqui no capítulo 4, versículo 12, que nos diz assim: então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: diz-lhe-eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Isso Eliseu dizendo: que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que tenha que fale por ti ao rei, ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Aí, então, no capítulo 14, versículo 14, ele diz assim: então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filhos, e o seu marido é velho. Peço que, pelo que disse ele, no versículo 15, pelo que disse ele, chama. E chamando-a, ela se pôs à porta. Agora preste atenção aqui, meus queridos, no versículo 16, que eu acho muito assim, chamou bastante atenção, porque ela falou aqui, ó. E Eliseu disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Olha o que o profeta falou para ela. Por esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, ou seja, o tempo de uma gestante, né? Um tempo que uma mulher passa com a criança na barriga, o tempo dele nascer, abraçarás um filho.
Aí olha o que ela disse para ele. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ou seja, ela não cria mais nessas coisas, porque a possibilidade dela já tinha, o seu marido já era idoso, já não tinha mais possibilidade. Coisa assim, para mim, para mim, ela estava dizendo assim: não mintas, porque eu não tenho condições de ter essas coisas. Mas Eliseu, um homem de Deus, conhecendo o Deus que servia, ele sabia do poder de Deus, o que Deus podia fazer. E ele, com toda autoridade, ele sabia que Deus honraria. E a Bíblia diz que ela concedeu o filho. No tempo determinado que o profeta falou para ela, ela concedeu, ela teve o filho. O filho cresceu, passou alguns anos, e o filho está no campo trabalhando com seu pai. E a Bíblia nos diz que ele reclama de dor de cabeça. Aí o seu pai envia ele para sua mãe, e o filho veio a morrer, veio a falecer. E quando o menino morre, a mulher, a sua mãe o pega, o leva para casa, para o quarto que ela tinha feito para o profeta. É uma coisa que eu achei aqui muito interessante, o ato dela. Ela não levou para casa dela, não levou para casa de alguém, não procurou socorro com ninguém, não fez escândalo. Ela simplesmente pegou o seu filho e levou para o quarto do profeta. Podia ter deixado na casa dela, era rica, mas levou para o quarto dela. Então observe que o quarto que ela fez e a cama que ela fez para o profeta não foi qualquer coisa, não fez de qualquer jeito, não fez simplesmente, aí ele não tinha assim, tá bom, basta, não. Ela procurou fazer com qualidade, porque ela levou o seu filho para lá. Então ela vai, depois de tudo isso, ela chama os seus empregados e pede para selar um jumento, albardar um jumento, e foi até o profeta. Mas o seu marido questiona a atitude dela. No versículo 22 aqui, ó, ele diz aqui, ó, e disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Olha só, o filho morto. Sabia que o filho já estava morto, mas ela não tinha desespero nela, não tinha gritaria, não tinha xingamento. Ela simplesmente falou: tudo vai bem. E ele ficou olhando, criou só nessa cena, e ela saiu e foi atrás do profeta. Mas a Bíblia diz, aqui o texto nos mostra que Eliseu viu ela de longe, né? Viu ela de longe, e quando ele vê ela de longe, fala para Geazi. Olha que está aqui, ó, no versículo 26, que diz assim: agora, pois, corre-lhe ao encontro, dizendo Eliseu a Geazi: agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Eu só vai bem. Mas ele vai falando aqui: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou aos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste, de amargura, e o Senhor mo encobriu e não manifestou. Ou seja, ela estava amargurada, com a alma triste. Mesmo assim, ela se conteve, manteve a postura, manteve a decência, o caráter, não se desesperou. Um ato aqui que eu vejo aqui, irmãos, a primeira coisa que ela falou para o profeta: não mintas a tua serva. Ela sabia que Eliseu era um homem de Deus, ela sabia da condição dela, ela tinha estrutura
que não precisava de nada daqui da terra, mas Eliseu prometeu através das promessas que Deus daria um filho, e Deus cumpriu. E depois ele vem, o seu filho morre. Ela não correu para canto nenhum, ela simplesmente procurou o profeta e chegou aos pés do profeta e disse ele, repetindo de novo aqui no versículo 28, e disse ela, pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Quando ele fez a promessa que ela teria um filho em determinado tempo, ela chegou para ele e disse, não mintas para a tua serva. Aí quando o filho morreu, ela chega para ele e diz assim, eu pedi alguma coisa. Ou seja, essa promessa que foi feita a mim, foi eu que pedi. Mas aí, Geazi vai ao quarto do menino, a ordem de Eliseu, e ela fica diante de Eliseu, esperando alguma atitude. E quando Geazi sai, que vai correndo para o quarto, para a casa desta mulher, onde o filho dela estava morto, ela estava lá diante de Eliseu. Foi no versículo 30 que nós lemos aqui, onde ela chega e diz assim, disse, porém, a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele levantou e a seguiu. Meus queridos, isso aqui é uma lição de vida para nós que servimos a Deus e para você que é amante da palavra do Senhor, que tudo aquilo que Deus promete, tudo aquilo que foi prometido pelo Senhor, se Deus realmente te prometeu alguma coisa, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então isso aqui, essa atitude dela é uma coisa que nos deixa assim, paralisados pela atitude dela. Sem gritaria, sem xingamento, sem procurar culpados, simplesmente ela foi na fonte, ela foi para o homem de Deus. Ela foi para o Monte Carmelo, onde sabia que o homem de Deus estava lá. Ela sabia que lá tinha cura. Apresentou a ele a sua necessidade. Deus te prometeu alguma coisa? Deus fará se cumprir na tua vida. Não importa o que seja, diante até da morte, como está o texto aqui, há solução se Deus te cumpriu, mas Deus não te deixará envergonhado. Deus não é filho do homem para que minta. Deus não, nem para que se arrependa. Então, veio aqui Eliseu, vamos corremos aqui, e chegando Eliseu à sua casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Voltando outra vez aqui, o que ele fez, o que ela fez para o profeta. Ela fez um quarto com decência, fez com tudo, com das melhores qualidades, com maiores estrutura. Então isso é possível a gente olhar aqui uma coisa, irmão, rapidinho aqui, uma reflexão para nossas vidas. Que cama você prepara para alguém? Toma cuidado naquilo que você prepara para alguém deitar. Porque pode ser você, pode ser alguém da sua família, que pode precisar desta cama, destas coisas que você preparou para alguém deitar. O que esta mulher fez foi uma coisa boa, que ela deitou o seu filho na morte. E a cama que ela fez suportou o profeta. A cama que ela fez suportou o profeta e suportou também o seu filho que estava morto. Mas vamos para a conclusão aqui. Então Eliseu chegando àquela casa, eis que o menino jazia morto na cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ou seja, sobre Eliseu e o menino que estava morto, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os olhos sobre a boca, e os olhos sobre os seus olhos, e a sua mão sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele a sua carne, e estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu.
Depois voltou e passeou por aquela casa, de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa Sudamita. E ela veio, e ela veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. Então, conclusão, irmãos. Deus ressuscitou o filho da mulher para não deixar os seus servos, o seu servo envergonhado. Porque ela veio a ele com perguntas, com argumentos, dizendo: eu não pedi filho, eu não pedi promessa nenhuma. Mas você usou a tua boca e disse que o Deus que você serve me daria. E não acontece hoje em nossas vidas. O que Deus tem prometido para você, que você está achando que Deus não vai cumprir. Isso pergunta para mim também o que eu penso que Deus não pode cumprir na minha vida, porque as coisas que Ele prometeu, coisas que ao nosso lado, ao nosso redor, a gente olha em nossa volta, não achamos nada em que possamos nos apoiar e nos sustentar. Mas Deus cumprirá com a sua palavra, porque Ele é Deus e Ele não deixará de cumprir as suas palavras. Amém, meus queridos? Então fique com esta palavra, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa palavra, mande para os seus amigos, faça correr a palavra do Senhor, que Deus fará grandemente a tua vida crescer nesta terra. Deixe o seu like e compartilhe. Que Deus em Cristo vos abençoe. E assim nós agradecemos e somos gratos a Deus. Amém.